A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Barak. Eu sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Esse é nosso curso de especialização para a liderança do Ministério Infantil. Então nós estamos trabalhando e formando líderes do Ministério Infantil. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está nesse curso, vai ser um grande crescimento, tanto em conhecimento como desenvolvimento da tua liderança. Essa videoaula, parte 3, nós estamos estudando o Ministério Infantil, o que ele faz, qual é a função do Ministério Infantil dentro da igreja. E nessa videoaula, parte 3, nós vamos falar um pouquinho de divisão de faixa etária, então como dividir as crianças em faixa etária, e vamos conversar um pouquinho sobre atividades que o Ministério Infantil, o Departamento Infantil da tua igreja pode desenvolver. Então isso é o objetivo dessa videoaula, parte 3. Nós vamos começar conversando um pouquinho sobre divisão de faixa etária. Então, muitas vezes, muitos líderes dizem: pastor, eu não tenho pessoa suficiente, eu não tenho espaço suficiente para dividir as crianças por faixa etária. Mas você precisa compreender que isso é necessário. Nesse momento, você pode não ter o espaço, as pessoas adequadas, mas você precisa pensar nisso, estar se preparando para isso. Porque cada faixa etária, a criança tem necessidades diferentes, a maneira de comunicar, as atividades são totalmente diferentes. Então, se você quer oferecer um trabalho de excelência às suas crianças, você precisa se preparar para esse momento, ou se já estar nesse momento, trabalhar para que isso aconteça da melhor maneira possível. Pastor, como é que eu começo então a divisão de faixa etária? Se você não tem uma grande equipe, não tem muito espaço, comece com alfabetizados e não alfabetizados. Isso já vai ajudar muitos professores de Ministério Infantil, os irmãos, as irmãs que estão trabalhando no Ministério Infantil. Então, normalmente o conselho comece com uma classe de alfabetizado, uma classe de não alfabetizado, e já vai te ajudar bastante. Com o desenvolver do trabalho, com o crescimento, com a equipe crescendo, espaços adequados, você vai começar a dividir então por faixa etária. Nós dividimos de 2 em 2 anos. Então, a primeira sala da faixa etária que você vai ter, ela chama berçário. São crianças de 4 meses a 2 anos de idade. O berçário é essencial no Ministério Infantil, começar o quanto mais cedo ensinar as crianças. Lembrando, os professores de berçário devem ser pessoas responsáveis para que os pais sintam confiança em deixar seus filhos no berçário. Lembrar também que o professor de berçário, ele ensina cuidando. Então, ele não só vai ensinar as crianças, mas vai cuidar dessas crianças. Então, o professor de berçário, ele é aquele que vai ensinar cuidando. Então, é necessário ter no berçário pelo menos um professor e a cada 5 crianças um auxiliar. Então isso é muito importante. Depois você vai ter a classe chamada maternal, crianças de 3 a 4 anos de idade. Nessa classe, cuidado especial, essas crianças estão em movimento constante, elas são muito agitadas, então não dá para colocar só um professor, então levar aquela consideração, um professor, um auxiliar para cada 5 crianças. Então, se essa sala tiver 15 crianças, vai ter de ter um professor e 3 auxiliares cuidando dessas crianças. Lembrando também a segurança do local. Então, tomadas protegidas, porque essas crianças, elas são muito curiosas, vão colocar dedo, vão colocar objeto em tomadas. Então, as tomadas têm de estar protegidas. Locais que oferecem risco de queda devem estar isolados das crianças para que elas não caiam. Então, cuidado com porta aberta, perto de escada, beiral alto, tomar cuidado com tudo isso. Outra coisa importante nessa faixa etária, lembrar que essas crianças precisam de atividades constantes. Então, não atividades longas, mas várias atividades para trabalhar com essa criança. Então, as crianças do maternal é uma classe bem agitada, atenção bem curta. Então, o professor de maternal, o professor de berçário deve estar treinado para isso, capacitado para isso. Então, se você ainda não tem um curso de capacitação para esses professores, o Centro de Treinamento Barak tem curso especializado para essa faixa etária. Depois você vai ter a sala do jardim de infância, crianças de 4 a 5 anos de idade. Então essas crianças, a atenção delas já está maior, então elas têm uma atenção maior.
gostam de estar fazendo algo. Então não é o inimigo dessa sala, é a monotonia, falta de atividade. Então se programe bem para essas crianças, leve muitas atividades que eles vão amar, estar trabalhando muitas atividades. Lembrando, nessa faixa etária, amam repetição, então você não precisa se preocupar com grande variação de atividades, mas muitas atividades e podem ser as mesmas atividades. Depois você vai ter a sala chamada primários de 7 a 8 anos, estão na fase da alfabetização. Então é bem legal nessa sala você começar a trabalhar leitura, ajudar eles a escrever, a ler. Então nessa sala é muito importante isso. Depois do primário a gente vai ter a sala de juniores de 10 a 11 anos de idade. Essa sala de juniores são muito curiosos, gostam de novidades, então explore essa curiosidade, esse desejo pelo novo, aguce a curiosidade deles. E por fim você vai ter a sala de 11 a 12 anos, chamado sala de adolescentes. Então essa é a primeira adolescência, então eles estão vivendo aquele dilema da transformação do corpo, muito questionamento, muitas perguntas. Então prepare bem o professor para essas salas. Então você vai dividir por faixa etária: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores e adolescentes. Então essas são as divisões de sala que você vai trazer para o departamento infantil. Pastor, quais as atividades que eu posso fazer no departamento infantil, no ministério infantil? Quais são as atividades que eu posso desenvolver? Você pode desenvolver uma cruzada evangelística infantil. O que é a cruzada evangelística infantil? É um grande trabalho fora da igreja para alcançar o máximo possível das crianças da redondeza. Então você pode promover esse trabalho de uma cruzada evangelística infantil. Pelo menos uma vez por mês, a cada 6 meses, fazer um trabalho grande de impacto realmente. Você pode também fazer pequenos grupos de discipulado. Então tem aquele grupo de crianças que às vezes não pode estar constantemente na igreja. Que tal levar a igreja até eles? Uma sala, uma área de um irmão, uma garagem, debaixo de uma árvore, numa praça pública, num lugar público, fazer um pequeno grupo de discipulado, onde essas crianças vão ser ensinadas a palavra de Deus. Você pode também organizar um acampamento. Acampamento, meu irmão, minha irmã, é uma grande estratégia de discipulado. Quando nós fazemos acampamento aqui na Igreja da Criança, nossa visão é essa: um grande trabalho de discipulado. Então fazer um acampamento, pelo menos 2, 3 dias, num local fora da igreja, levar as crianças e planejar esse momento de diversão. Eles vão se divertir, mas de crescimento espiritual. Também você pode fazer um acampa dentro, um retiro espiritual dentro da igreja. Então trazer as crianças numa sexta-feira à noite, dormir com as crianças na igreja, fazer todo um sábado de atividade e terminar no culto infantil à noite. Então é o acampa dentro que dá para você desenvolver. Você pode desenvolver também trabalhos de capacitação. Então curso de formação de professores de ministério infantil e curso de atualização para aqueles que já estão no ministério infantil. Então isso é muito importante. Você pode desenvolver dentro do Ministério Infantil palestra para pais educadores. Eu quero te contar um segredo: os pais educadores estão muitas vezes sem saber o que fazer com as crianças e com seus adolescentes dentro de casa. Então promover palestras que vão falar de limite, vão falar dos perigos da internet, vão falar sobre bullying, sobre abuso sexual, sobre automutilação. Isso vai ajudar muitos pais da igreja. Então você pode promover essas palestras para pais e educadores. Outra coisa, você pode promover momentos de recreação e interação de família. Então organizar um passeio, um piquenique entre pais e as crianças, ou só com as crianças. Então momentos de recreação é muito importante dentro da igreja local. Isso facilita a socialização das crianças, a proximidade. Lembrando sempre que toda atividade dentro da igreja tem de ter uma parte espiritual. E você pode também promover dentro da igreja local trabalho de reforço escolar. É uma estratégia muito boa para trazer crianças para a igreja, para promover a evangelização das crianças. Outro trabalho essencial que deve ter dentro da igreja: acolhimento emocional, preparar pessoas para aconselhamento pastoral para crianças.
As crianças estão vivendo muitos momentos difíceis, talvez momentos de angústia, de aflição. Então, ter pessoas preparadas para ter esse momento de acolhimento emocional é muito importante. Então, é muito importante para você, líder, para você, minha irmã, para você, meu irmão, que está na liderança do Ministério Infantil, entender que Ministério Infantil não é só cantar no culto à noite, mas tem muita coisa que dá para fazer, que dá para desenvolver com as crianças e treinar essas crianças para ser homens e mulheres de Deus, pastores, evangelistas, líderes dentro da igreja que vão fazer diferença. Eu quero agora te convidar nessa última videoaula a fazer uma autoavaliação. Lembra, na tua apostila tem um momento lá que fala para você ter um caderno de anotação. Pega o teu caderno de anotação, você não precisa nos mandar a resposta, mas é um momento de autoavaliação. Então coloque aí no teu caderno de anotação, como está o meu ministério infantil? Como é que está o ministério infantil da minha igreja? E coloque uma nota de 0 a 10. Por que, pastor, essa nota? Para que você tenha uma visão de como tudo que você aprendeu, tudo que você conheceu, como é que está o ministério infantil dentro da tua igreja? É um ministério infantil nota 10? É um ministério infantil nota 5? É um ministério infantil razoável, mas precisa melhorar, nota 8, 7? Coloca uma nota aí para você ter uma visão disso daí. É bom você fazer essa autoavaliação de vez em quando para ter essa visão. Segunda coisa importante, escreve aí no caderno, qual a área que eu preciso melhorar dentro do ministério infantil da minha igreja? Lembrando, não é da igreja A, B, da sua igreja. Qual a área que você precisa melhorar? Preciso melhorar na área da educação infantil? Preciso melhorar na área de evangelismo e discipulado infantil? Preciso melhorar nos momentos de comunhão e edificação das crianças? Qual é a área que você precisa melhorar? E por fim, coloque aí, qual a estratégia que eu vou usar para melhorar? Então pense nisso, não é só conhecer, mas realmente trazer melhoria para dentro do ministério infantil da tua igreja local. Alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Se você ainda não se inscreveu nesse curso, alguém te passou esses vídeos, você está assistindo, quer mais informação, nós vamos deixar um link aqui embaixo para que você tenha mais informação desse curso de especialização para a liderança do Ministério Infantil. Lembrando, essa videoaula parte 3, tem mais 2 videoaulas antes dessa. Se você não assistiu, assista. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, WhatsApp 19 981 16 80 12. Deixa o teu comentário, se inscreva no canal, propague esse canal. Tem quase 300 vídeos voltados ao Ministério Infantil. Tem muita coisa boa nesse canal. Deus te abençoe e fique todos na paz do Senhor. Amém.